Nós estamos no final do mês de abril e é um mês dedicado ao combate das doenças oftalmológicas, né? O Abril Marrom. Ao meu lado, o oftalmologista Dr. Carlos Eduardo Cury Júnior. Ele vai bater um papo com a gente e vai falar um pouquinho desse mês Abril Marrom, né, doutor? Sim, muito obrigado, Bárbara, pelo convite. A importância do Abril Marrom no esclarecimento da população acerca de todos os problemas que são relacionados às doenças oftalmológicas, como o glaucoma, a catarata, o ceratocone, os problemas da retina. Então eu vou falar um pouco de algumas patologias relacionadas à retina, para que as pessoas entendam a grande importância que é a prevenção dessas patologias, evitando assim muitos problemas graves de visão. Doutor, vamos falar um pouquinho, explicar para quem está assistindo a gente o que é a retinopatia diabética. Que acho que muita gente já ouviu falar, mas ainda tem essas dúvidas sobre o que é essa doença. Exato. Então aqui nós temos um exemplo do nosso globo ocular, né? Um exemplo anatômico, onde nós vemos as estruturas do nosso olho, a córnea, essa lente mais externa, a íris, o cristalino. A retina, essa estrutura que fica bem na parte do fundo do olho, é uma estrutura rica em vasos. Nós sabemos que o diabetes é uma doença na qual a glicose, a glicemia é elevada. Essa glicose elevada, ela acaba machucando esses vasinhos do fundo do olho, tá? Então nós temos aqui um vaso normal. Então essa glicose elevada se transforma numa espécie de álcool e o álcool é corrosivo para a parede do vaso. Então esse vaso vai ficando machucado e esses vasinhos do fundo do olho acabam ficando mais frágeis e com o tempo e com a evolução da doença causando hemorragias e perda da visão. Hoje a retinopatia diabética é a principal causa de cegueira na população economicamente ativa, dos 20 aos 45 anos. No Brasil nós temos 10% da população de diabetes, 25 milhões de pessoas, e 40% deles, mesmo sem saber, já tem algum tipo de alteração no vazio do fundo do olho, que é o mesmo vaso que está no rim, que está no cérebro, no coração, na circulação periférica, né? A gente vê o pé diabético também, então é muito importante, né, um alerta a todo diabético que procure seu oftalmologista, principalmente um especialista em retina, para fazer um exame de fundo de olho de forma periódica, minimizando então o risco de perda visual irreversível. Doutor, quais são os primeiros sinais dessa doença da retinopatia? Principalmente embaçamento visual, aí ele procura um oftalmologista, tenta fazer um exame de óculos, o óculos não resolve, tá? Continua com esse embaçamento. Mesmo com óculos, aí é feita uma avaliação, às vezes já existem esses vasinhos doentes que estão alterando a circulação da retina, causando inchaço na retina, isso nos casos mais iniciais. Nos casos mais avançados, já com hemorragias e com casos mais graves. E o diabético também tem uma predisposição aumentada ao desenvolvimento da catarata de forma mais precoce, principalmente aqueles que não realizam um controle adequado da sua glicemia junto ao endócrino, não faz acompanhamento com cardiologista, com nefrologista, com nutricionistas, porque a equipe multidisciplinar, para todas as doenças, mas para o diabético é de fundamental importância para minimizar os riscos. Doutor, vamos falar também da degeneração da mácula também, que é outra doença também que também está associada a isso, né? Exato. A degeneração macular, o nome é degeneração macular relacionada à idade, o nome mesmo já diz que está mais relacionada a pessoas de mais idade, então é a principal causa de cegueira na população idosa, acima de 65 anos, isso em nível mundial. Então aqui nós temos um exemplo, desse lado esquerdo, um fundo de olho sem nenhuma alteração, aqui vemos o nervo óptico, os vasinhos da retina, essa área central nós chamamos de mácula, que é a área central da retina responsável pela visão de cores, pela leitura, para que a gente observe a fisionomia das pessoas. Essa aqui é uma mácula já com certo desgaste, ou seja, da mesma forma que a pele se desgasta, os ossos, a nossa retina sofre um certo desgaste. Por fatores genéticos, exposição à luz solar, o tabagismo, a falta de atividades físicas, os hábitos alimentares, tudo isso influencia nesse processo também. Então, basicamente, quem desenvolve a degeneração macular, nessa coluna esquerda nós vemos uma pessoa, né, uma visão normal, sem nenhum tipo de mancha e nada, ela começa a desenvolver uma mancha no centro da visão. Sim, né, que é bem centralizada. justamente a mácula, tá? Então a pessoa não consegue mais identificar o rosto das pessoas, a visão pode começar a ficar tortuosa. Então os idosos devem sim procurar um acompanhamento oftalmológico com um retinólogo de preferência para que esse acompanhamento seja bem feito. Obrigada, doutor.